horas, certo? Vamos dar início à nossa aula dessa noite. Primeiramente, boa noite a todos, certo? Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de processo de cuidar, certo? Eu quis começar a nossa aula de hoje, pessoal, passando primeiramente para vocês os informes, certo? E conversa sobre a questão acadêmica da faculdade, ok? Então, primeiramente, a partir dessas semanas, a gente tem aula na sexta-feira, e temos aula também no sábado, certo? Que é um coletivo, com a disciplina do professor Glaucio, certo? Ele teve um probleminha e pediu a preferência para essa aula do sábado, então, sábado letivo. A partir da semana que vem, nós temos a AP1, nós temos a partir da segunda-feira, certo? AP2 de segunda a sexta-feira. Lembrando aos alunos, certo? Que também, no momento da AP2, certo? Estará acontecendo a solicitação de segunda chamada na mesma semana. Então, eu faltei a prova no mesmo dia, eu já faço a solicitação de segunda chamada. Na segunda-feira eu vou relembrá-los desse informe e vou também estar disponibilizando novamente o e-mail do requerimento, por onde deve ser colocada a solicitação de segunda chamada e anexado a justificativa, ok? Quando for na sexta-feira à noite, né, até às 10 horas da noite, para vocês estarem nesse processo de solicitação de segunda chamada. No sábado, a secretária acadêmica vai estar passando para a gente a relação dos alunos que irão realizar, certo? Essa segunda chamada, e a gente vai ter um processo de segunda chamada na semana seguinte, e na terceira semana nós temos o processo de avaliação final. Pois bem, pessoal, entrando agora em outra parte acadêmica do nosso momento de hoje, certo? Eu queria conversar com vocês sobre o plano acadêmico, certo, da IES. Nós estávamos aguardando o novo posicionamento do MEC, certo, com relação aos processos de estágio, aos processos de prática. Na semana passada, o MEC postou, né, a nova orientação, permitindo que as aulas remotas acontecessem até 31 de dezembro desse ano, e solicitando, então, para a gente um processo de práticas e de estágio EAD. O Conselho Federal de Enfermagem, certo, entrou na justiça contra os estágios EAD, certo? E a gente, enquanto profissional, enquanto coordenador, enquanto professor, enquanto um dia já fomos acadêmicos, sabemos que dentro da profissão a gente tem sempre que ter planos que envolvam práticas, certo? Ao começar o nosso período, o que era que a gente tinha em mente? Tudo muito inconclusivo, porque a gente vive um processo de pandemia, né? Como surpresa, vivendo uma realidade completamente diferente daquela que a gente imaginava quando começamos o ano. Porém, nós tivemos que assumir os compromissos e as nossas responsabilidades, certo? Mediante essa participação. Com isso, a gente iniciou o processo de aula remotas. Porém, pessoal, existem algumas disciplinas que a gente tem que fazer prática, certo? A gente não pode simplesmente passar por cima dessas práticas. Então, em outro momento, quando fui solicitada a participar do grupo de vocês, eu estava conversando com vocês justamente sobre esse planejamento que a gente tinha. Então, a gente reúne os professores, né, e vê as disciplinas que realmente não podem ficar sem prática, certo? E a gente está fazendo um levantamento dessas disciplinas, certo? E a gente está fazendo um planejamento para cumprir práticas dessas disciplinas que não podem ficar sem prática, ok? A gente tem que cumprir as determinações estaduais, certo? Né, com relação à abertura da faculdade de forma presencial. Então, quando a gente parte dessa situação, a gente tem que ter não só um plano, a gente tem o plano A, o plano B e o plano C. O que a gente tem como certo é que as aulas teóricas, elas continuarão acontecendo.
Se o governo do estado nos permitir retornar, e a situação epidemiológica, né, do pandemia nos permitir retornar, nós estaremos retornando de forma presencial assim que for possível. Se isso não for possível, nós temos o plano B. Continuarmos com as aulas remotas com relação à teoria, certo? E temos um planejamento para as práticas. As disciplinas que terão práticas subsequentes, eu irei informar para vocês através do grupo dos alunos após a conclusão do nosso plano. Como é que a gente pensou? Certo? A gente tem essa otimização de que em agosto o governo permita que a gente faça algumas práticas em forma de rodízio de alunos, certo? Então, a gente vai fazer um calendário de práticas com o rodízio dos alunos, com a preparação da faculdade para poder estar recebendo esses alunos. A gente vai começar com as práticas que são referentes a 2020.1 e seguiremos o plano de prática com as disciplinas referentes a 2020.2. Certo? É isso que a gente tem em mente. Mas, para isso, nós precisamos de uma liberação do governo em 2 quesitos. Primeiro, em que a gente possa ter a faculdade para estar realizando essas práticas. Segundo, existir transporte intermunicipal. Porque se não existir transporte intermunicipal de ônibus, como é que os alunos vão conseguir chegar aqui em Xaramubim para assistir às aulas práticas? Certo? Então, pessoal, o nosso planejamento é esse. Nós ainda estamos devendo algumas disciplinas práticas. E a gente vai ter que pagar essas disciplinas práticas. Certo? E todo mundo está ciente disso. A direção está ciente, a coordenação está ciente, os professores estão cientes, e os alunos também estão cientes que a gente vai ter que pagar as práticas dessas disciplinas que não podem acontecer sem aula prática. Partindo desse pressuposto, pessoal, o que eu quero explicar para vocês? Que nós não temos um plano 100% certo, porque tudo depende do cenário da pandemia e depende do governo do estado nos permitir. Então, a gente tem 3 planos em vigência. Se permitirem que a gente retorne de forma presencial, retornaremos. Se isso não for permitido, voltaremos com aulas remotas, teóricas, e pagaremos as práticas assim, em forma de rodízio. Certo? Se essas práticas não for permitidas no mês de agosto ou no mês de setembro, comece em setembro, mas eu preciso que todos vocês fiquem cientes que a gente ainda está em débito com a prática de algumas disciplinas. Certo? Eu vou passar a partir de segunda-feira da semana que vem, quais são as disciplinas que nós estamos devendo às práticas e quais a gente consegue concluir de forma remota. Aquelas que a gente conseguir concluir de forma remota, pessoal, a gente vai fazer AP2, segunda chamada de AP2 para quem perder, e vamos fazer a avaliação final. Certo? Porque essa disciplina a gente pode concluir. As disciplinas que ainda têm prática, certo? A gente não vai poder fazer a avaliação final. Como é que eu posso dizer que você passou numa disciplina que você não fez a prática? Certo? Então, a gente só pode concluir com a avaliação final e nota do aluno assim que nós concluirmos a pendência da prática. E isso a gente depende da situação do estado, dos decretos e do planejamento da faculdade. Mas que todos hoje fiquem cientes que nós não vimos algumas práticas e que, como profissional da enfermagem, a gente não tem condição de passar, de nos formar sem a prática dessas disciplinas. Ok? Então, assim, sempre a gente trabalha hoje, no cenário atual, com possibilidades, certo? A gente conclui o nosso semestre em 17 de julho de 2020, ok? E retornamos o nosso semestre em 10 de agosto de 2020. Em 10 de agosto, que é uma segunda-feira, a gente vai estar retomando as nossas atividades.
Durante a primeira semana, nós chamamos de semana de adaptação, certo? Ao retorno das aulas, a gente já deve ter uma melhor visão por parte do governo, certo? De como estará a nossa situação para começar o período 2020.1. Durante essa semana, nós teremos aula inaugural, nós teremos mostruário de calendário acadêmico 2020, nós teremos plano de prática, certo? Rodízios, retorno das prefeituras, que a direção acadêmica está entrando em contato para saber quando é que os carros os ônibus vão poder vir a Quixaramubim para a gente poder iniciar o pagamento dessas nossas aulas práticas. Então, tudo isso, pessoal, vai ser repassado para vocês a partir do dia 10 de agosto, certo? Na semana que nós chamamos de semana de adaptação, certo? E aí a gente vai estar dando início às nossas atividades acadêmicas, vai ter um momento com vocês sobre ENAD, certo? Que é o Exame Nacional de Desenvolvimento Estudantil, né? A gente vai estar medindo a capacidade dos estudantes, certo? A gente vai estar apresentando esses programas para vocês. A princípio, a gente tinha imaginado em fazer uma inserção do ENAD ainda esse semestre, mas por conta justamente dessa pandemia e da gente precisar se adaptar, porque esse a gente está dando um passo à frente, porque esse ano não tem ENAD, mesmo assim a gente já quer preparar os nossos alunos. A AP2 vai acontecer pela mesma plataforma que aconteceu a AP1, que é o Google Classroom, certo? Na primeira AP, a gente tinha combinado de ser apenas questões objetivas, né, porque era a nossa primeira visualização com o programa, a gente precisava ver como essas coisas iriam acontecer. Porém, hoje a gente já é muito adaptado a essa plataforma, então a gente vai ter questões de subjetivas e objetivas, a depender do professor, certo? Com o aumento das questões subjetivas, nós temos um aumento no tempo de prova, certo? Todo dia antes da prova, o professor vai lá colocar, né, o tempo da prova. Por exemplo, se eu vou manter minha prova toda objetiva, eu vou manter 1 hora. Se eu vou acrescentar questões subjetivas, o professor vai lá colocar, a minha prova vai ser de 1h20, de 1h30, de 1h40, de 2 horas. Todo dia a gente vai estar tendo esse repasse de informações para os alunos, certo? Então, essa é a minha proposta, certo? Acadêmica para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida ou não tiver entendido algum posicionamento dessa minha fala, por favor, use o chat para fazer as perguntas, que eu estou aqui à disposição. Como também estarei à disposição no privado. Eu já quis conversar com vocês logo hoje, certo? Porque eu sei como é que fica o coração dos alunos. A gente fica muito angustiado em como as coisas vão acontecer. Alguém mandou mensagem, professora, tem previsão de volta presencial? Não temos. Infelizmente, não temos, porque a gente depende dos decretos estaduais, da crise epidemiológica, para poder vivenciar esse processo de volta, certo? Mas eu queria que todos ficassem cientes que algumas disciplinas não podem ficar sem práticas e a gente vai ter que pagar essa carga horária prática, certo? Nem que seja em forma de rodízio, com poucos alunos, né? Laboratório com portas abertas, seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Todos esses pressupostos, a gente tem plano para tudo isso, dependendo dos decretos estaduais. Eu também concordo plenamente com vocês, que eu não vejo a hora, mas a gente tem que entender que, sendo para a gente nos prejudicar, para a gente adoecer, para a gente contrair esse vírus, e Deus me livre levar para dentro das nossas casas, né, essa não é a nossa prioridade, né, nesse momento. Então, vocês conseguiram entender que algumas disciplinas não vão ter avaliação final, porque a gente não pode ter avaliação final sem realizar as práticas? Entenderam? Por favor, coloquem um sim para mim. Ótimo, perfeito. Vocês entenderam que a gente... Misael está perguntando quais seriam. Misael, os professores estão finalizando isso para a gente. Eu vou mandar na segunda-feira um documento em forma de ofício para que vocês estejam cientes disso. Vocês entenderam que a solicitação de segunda chamada tem que acontecer na semana das avaliações? Acredito, Francisca, é difícil mesmo.
Vocês entenderam que nós só vamos começar a pagar essas práticas dessas disciplinas quando o governo do estado permitir o rodízio de práticas e quando os municípios, que todos os nossos alunos percebem, disponibilizar ônibus e o transporte intermunicipal for liberado? Ótimo, perfeito. Então, vocês estão por dentro dessa situação. Vocês sabem, pessoal, que sempre podem contar comigo para alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderem, certo? Como eu disse para vocês, eu não parei de trabalhar na pandemia por ser um profissional de saúde, então durante o dia realmente é um pouco mais difícil para mim, mas durante a noite a gente vai estar, certo? Sempre à disposição. Outra temática que eu queria trazer para vocês também na noite de hoje é com relação às rematrículas, certo? As rematrículas, elas vão começar a partir do dia 1º de julho, certo? E a gente sabe que tem algumas turmas, certo? Que existem alguns alunos que pagam disciplinas em um período, que pagam em outro, que às vezes tem uma reprovação, que às vezes tem junção de duas turmas e que são casos específicos, certo? Mas a gente tem 17 dias para estar resolvendo qualquer pendência com relação à rematrícula, certo? Eu vou também estar lançando, quando chegar no dia 1º, eu vou estar lançando, certo? Dentro do grupo de vocês, quais são as disciplinas que estarão disponíveis para vocês se rematricularem. E aqueles alunos que for casos especiais vão ter um treinamento no privado comigo, certo? Então, nós temos 17 dias para construir a rematrícula de vocês, certo? Então, todos os alunos da enfermagem estarão falando comigo, me mandando mensagem. Eu vou demorar um pouco para responder, porque são muitos, mas nós vamos fixar todos. E aqueles que tiverem no período normal, certo? Vão fazendo sua rematrícula cada vez mais cientes. Nós temos o e-mail próprio para a rematrícula, que também vai estar sendo divulgado a partir do dia 1º para vocês. Eduarda, normalmente os estágios de enfermagem começam a partir de qual semestre? 5º. O primeiro estágio de enfermagem é no 5º semestre. São 100 horas de estágio na estratégia saúde da família, né? Ok? Então, pessoal, eu acredito que eu já tenha repassado todos os avisos dessa noite, certo? Mas reitero que estarei no privado. Não precisam vocês ficarem angustiados, que sempre que eu tiver informação, eu sempre vou passando no grupo de vocês, ok? Queria também convidá-los, só para encerrar esse período, para amanhã participar, certo? De um momento que foi divulgado pela aluna Bruna, pedi para ela divulgar no grupo dos alunos, e amanhã pela manhã também vou estar divulgando. É um momento de conhecimento com a presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, a doutora Ana Paula Brandão, falando sobre o sistema COFEM-COREM, lei do exercício profissional, certo? Vai ter sorteios de livros, de equipamentos de saúde, para você, e a emissão de certificado. Para você entrar, né, eu vou lá vou mandar o link, né, do canal do YouTube. Vocês entram no canal do YouTube, colocam o nome completo e a instituição de que fazem parte, certo? Assim vocês participam do sorteio e garantem também o certificado de vocês. E ela é uma enfermeira excelente, ela tem muita bagagem, muito conhecimento, principalmente no que diz respeito às leis do exercício da nossa profissão. Ok? Quem puder participar, deixe, não perca esse momento. Olá. Pois bem, pessoal, já foi postado no Google Sala de Aula de vocês, certo? Os nossos slides da aula de hoje. Vai ser às 9 horas da manhã, Silvânia. Eu vou divulgar novamente a imagem no grupo de vocês essa noite. Então, pessoal, eu já postei no Google Sala de Aula, certo? Os nossos slides hoje. Para a gente finalizar, está faltando apenas um pequeno conteúdozinho, que é o das teorias da enfermagem, certo? Só para a gente conversar um pouquinho sobre as teorias que mais norteiam o processo de cuidar dos profissionais de enfermagem. Lá já estão os slides. Lembrando que amanhã, se eu não estou enganada, dia 25, é o último dia para a entrega do trabalho que vale 2 pontos. Certo? O trabalho que a gente fez vale 2 pontos. A nossa prova só vai valendo 8.
certo? Então, os alunos que ainda não enviaram esse trabalho para a gente, certo? Não vamos perder essa oportunidade de estar enviando o trabalho até a data de entrega, que, se eu não estou enganada, é 25/6, mas eu acho que é essa data mesmo. Só pode alguém confirmar para mim se eu não estou equivocada? Pessoal, muito obrigada. Eu estou aqui brigando com a BrisaNet para poder compartilhar minha tela, para mim conseguir passar para vocês os slides de hoje. Se vocês estiverem já começando a ver a minha tela compartilhada, por favor, me avisem pelo chat. Certo, pessoal, tá aguardando aqui. Na hora que aparecer, eu digo ok, vocês me dizem se estão vendo. Ok. O meu também. Tomara que isso não seja tão demorado. Estava até conversando com hoje um aluno da turma de vocês, o Matheus, né, da dificuldade que a gente está tendo de serviços da internet da BrisaNet aqui no município. Mas agora compartilhou. Se vocês estiverem conseguindo visualizar a minha tela, me dá um ok? Conseguem ver os slides, pessoal? Pronto. Então, vamos lá. Prontinho. Teorias da enfermagem, professora Eduarda Santos, como já prometido dito para vocês, Google Classroom, os nossos slides da aula de hoje. Começando. De onde vem, certo, o termo teoria? Qual é a sua origem? A teoria vem do grego e significa, certo? Se ter visão, se ter opinião, se ter conhecimento de um determinado assunto, certo? De uma determinada ciência, de um determinado conceito. Constitui uma forma sistemática de olhar o mundo para conseguir descrevê-lo, explicá-lo, prevê-lo ou controlá-lo. Então, pessoal, quando se fala de forma sistemática, significa dizer organizado, metodológico, seguindo uma ordem. Então, desde o início dos primórdios da humanidade, a gente tem esse instinto de conseguir entender as coisas, descrever aquelas coisas. Então, a teoria, ela se constitui em uma forma sistemática de olhar para o mundo, conseguir descrever situações, fatos, objetos, explicá-los, conseguir, a partir de uma teoria, prever algumas coisas que possam acontecer sucessivamente àquele fato, no intuito de conseguir controlá-lo. As teorias são sempre compostas de conceitos, definições, modelos, preposições e suposições. Certo? Por isso que a gente costuma dizer, pessoal, que a ciência, ela nunca é exata. Certo? Ela é sempre uma construção. As ciências da saúde estão sempre trazendo para a gente conceitos, definições, modelos, preposições e suposições com os seus prognósticos do que possa estar acontecendo. Conjunto de conceitos interrelacionados que proporcionam uma visão sistemática de um fenômeno, que por sua natureza pode ser explicativo ou profético. Explicativo no sentido de quando ele consegue realmente ver uma situação, ele consegue explicar aquele fenômeno. E quando a gente estuda, a gente faz suposições, no sentido, ele traz aí a palavra profética. Objeto de uma teoria
descrever, explicar, predizer e controlar todos os fenômenos. Formas de relacionar conceitos através do uso de definições que sejam úteis ao desenvolvimento de inter-relações significativas para a descrição ou classificação da prática de enfermagem. Então, pessoal, aí a gente tem o conceito de teoria aliado ao conceito da nossa profissão. Então, quando a gente fala de teorias da enfermagem, a gente está falando de como a gente relaciona todos os conceitos que nós temos no âmbito da nossa profissão. Como é que a gente faz essa relação de conceitos? A gente usa todas as definições que nós temos para o desenvolvimento significativo da nossa profissão, onde a gente consegue descrever e classificar toda a prática da enfermagem. Então, é isso que significa teorias da enfermagem. Formas de relacionar os conceitos através do uso de definições que sejam úteis ao desenvolvimento das inter-relações significativas para a descrição ou para a classificação da prática de enfermagem. Então, a gente já sabe que muitas vezes a gente já discutiu sobre essa questão da importância da gente ter com a gente uma teoria de enfermagem para poder fazer o processo de enfermagem. Certo? O processo de enfermagem ele está normalmente interligado à teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta, certo? Mas a gente tem outras teorias que também são muito importantes e bastante conhecidas dentro da vivência da nossa profissão de enfermagem. E eu trouxe para vocês hoje essas que são as principais, certo? Porém, vocês podem estar pesquisando, se atualizando, certo? Tanto na biblioteca virtual que nós temos, que é a Pearson, como também no Google acadêmico, certo? Em busca de artigos, videoaulas, algumas explicações que possam alavancar esse crescimento de vocês no que diz respeito às teorias da enfermagem. Mas, para isso, você precisa entender que a teoria é uma visão, certo? É o que nós usamos, né, com o objetivo de descrever, de preposições, de suposições, dos diversos fenômenos que acontecem. E quando a gente traz para dentro da nossa profissão, ela é um fator que relaciona conceitos, usando definições e desenvolvimento das relações interpessoais para a descrição e para a classificação da prática da nossa profissão, que é a enfermagem. Trouxe aqui para vocês conhecerem também nessa noite, certo? Algumas teorias da enfermagem que norteiam a nossa profissão, a prática da nossa profissão. Lembram que está aqui, nessa noite, certo? Tem um diferencial naquilo em que a nossa profissão se tornou, certo? Como a gente sabe, desde os primórdios da nossa profissão, a gente tinha, né, profissionais que eram, a sua maioria, leigos, vocacionados, certo? Sem muita instrução científica, e a gente foi aprimorando, certo? Essa base do conhecimento da enfermagem, a gente foi fazendo esse crescimento científico, certo? A gente se transformou numa arte, numa ciência, a gente evoluiu dentro dessa ciência, evoluímos nas nossas condutas, nos nossos procedimentos, nas nossas práticas, atingimos o ápice do desenvolvimento da nossa profissão com a sistematização da assistência da enfermagem, certo? Com os nossos próprios conceitos, diagnósticos, prescrições e evoluções. Vocês já estão inseridos dentro desse mundo. E para que vocês consigam entender, tudo isso veio a partir de teorias. Eu me lembro e recordo aqui com vocês de alguma aula que a gente teve, que foi presencial, antes do processo da pandemia. A gente estava estudando em como a ciência transforma as teorias em práticas. E como isso é importante, certo? Para essa adaptação e para esse crescimento dos nossos profissionais. Então, é sempre importante que a gente esteja alinhado a essa prática, que a gente consiga entender a razão dessas teorias, quais são os focos dela, para que a gente possa conseguir entender a evolução, o crescimento da nossa profissão. Aí, para princípio, certo? A gente depois vai vendo posteriormente, uma a uma,
e as suas especificações, nós começamos com a percursora do nosso curso, que traz, né, a teoria ambiental de Florence Nightingale, teoria das necessidades básicas de Virginia Henderson, lembrando para vocês que é a teoria das necessidades básicas, não a teoria das necessidades humanas básicas, que está lá embaixo, que é a de Wanda Horta. Muitos alunos, às vezes, cometem esse erro nas avaliações, nos concursos, certo? São duas teorias. Nós temos a teoria das necessidades básicas com Virginia Henderson, temos a teoria do cuidado com Dorothea Oren, adaptação com Calista Roy, teoria das relações impessoais em enfermagem com Peplau, teoria holística de Miri Levine, teoria do modelo conceitual do homem de Martha Rogers, teoria das necessidades de Wanda Horta, que nos trouxe, né, uma orientação sobre o processo de enfermagem, e teoria do alcance dos objetivos de Imogenes King. Aí traz para vocês, pessoal, mais ou menos, né, o período em que essas teorias foram desenvolvidas, certo? Uma ordem aí cronológica de como elas aconteceram. Então, a gente tem várias bem antigas, outras bem mais recentes, certo? Que norteiam a nossa profissão, mas todas elas com esse intuito, todas elas prestaram esse papel importante na construção da nossa profissão. Vamos começando aqui pela teoria ambiental de Florence Nightingale, certo? O foco principal dessa teoria, pessoal, era o ambiente. O homem era visto como indivíduo cujas suas despesas naturais são influenciadas por um ambiente saudável ou não. A saúde nessa época era vista como um processo reparador. O ambiente eram condições externas capazes de prevenir doenças, suprimi-las ou contribuir para elas. E a enfermagem tinha o papel de modificar os aspectos não saudáveis do ambiente, a fim de colocar o paciente na melhor condição para a ação da natureza. Então, pessoal, o que a gente tem com a teoria ambientalista de Florence Nightingale? Ela focava que o ambiente era o verdadeiro responsável pelo processo de saúde e doença do paciente, certo? Se a gente tivesse um ambiente limpo, saudável, ventilado, com presença de luz, a gente tinha grandes condições de sair dos processos de doenças infecto-contagiosas, de cura de ferimentos, né? Essa teoria mostrava muito com relação a essa vivência. E ela acreditava que o contrário de um ambiente como esse promoveria um processo de doença maior nos pacientes, certo? E a gente sabe que isso é real, certo? O ambiente é um fator muito importante para o condicionamento do processo de saúde e doença de um paciente. Por isso que a gente tem tantos, né, CCIHs, né, que são Centros de Controle de Infecções Hospitalares. A gente tem as normas de vigilância sanitária, certo? E hoje a gente vivencia uma pandemia onde a limpeza dos ambientes, né, as etiquetas respiratórias, tem trago uma realidade diferente, certo? Para a nossa realidade. Então, a teoria de Florence, apesar dela ser antiguíssima, lá de 1820 até 1910, que ela trabalhava, certo, com essa perspectiva, a gente já consegue ver que realmente o ambiente tem influência, e ele foi um dos grandes, essa teoria foi uma das grandes diferenciais que fez com que Florence fosse realmente bem vista, certo, no âmbito da saúde, conhecida internacionalmente, certo? E trouxe uma grande contribuição para a nossa profissão, ok? Se alguém tiver alguma dúvida até aqui, pode estar colocando no chat, a gente vai prosseguindo um pouquinho, mas eu volto respondendo perguntas, sem nenhum problema. Nós temos até as necessidades básicas, certo? Que o foco dela era necessidades básicas. Qual era o homem? Como era que era visto o homem na perspectiva dessa teoria? Era um indivíduo com necessidades humanas, com significado e um valor singular a cada pessoa. Ou seja, essa teoria, ela trazia para a nossa realidade que todo indivíduo tem suas necessidades humanas, certo? E essas necessidades, elas têm muito a ver com o significado e o valor que cada pessoa tem. Como é que ela é vista a saúde? Uma capacidade para satisfazer as necessidades humanas
E quais eram essas necessidades humanas que ela evidenciava nessa teoria? Necessidades físicas, psicológicas e também sociais. Como era o ambiente nessa teoria? Era o cenário em que o indivíduo aprende padrões que são singulares de vida. E qual era o papel da enfermagem? Prestar uma assistência temporária ao indivíduo que possuía dificuldades para satisfazer uma ou das. Então, nessa teoria, a gente tem, certo? A demonstração das necessidades humanas como físicas, psicológicas e sociais, e ela entendia que a enfermagem tinha um papel, trabalhar temporariamente com o indivíduo, certo? Hoje, a gente consegue perceber que o trabalho de enfermagem, a gente tem um trabalho mais integral, certo? Não só temporariamente. Porém, alguns pacientes, né, eles demandam da gente essa atenção para essas necessidades básicas, certo? Ou é um problema físico, ou um problema psicológico, ou um problema social. E a partir do momento que você identifica qual necessidade humana não está presente naquele paciente, você tem que agir de forma, certo? Direcionar o seu cuidado para aquela necessidade vigente e conseguir suprir, a partir dessa determinação, certo? Um condicionamento que ele volte ao seu estado, né, de saúde. Prosseguindo, nós temos a teoria do autocuidado. Foco principal, autocuidado. Como é visto o homem nessa teoria? O indivíduo que utiliza o autocuidado para manter a vida e a saúde, recupera-se da doença e consegue enfrentar todos os seus defeitos. Como é visto a saúde? Resultado das práticas aprendidas pelos indivíduos para manter a vida e o bem-estar. Como é visto o ambiente? Os elementos externos com quais o homem interage em sua luta para manter o seu autocuidado. Qual o papel da enfermagem? Auxiliar o indivíduo a maximizar progressivamente seu potencial para o autocuidado. Então, a gente tem aí, pessoal, que é muito presente, certo? Que a gente tem sempre que estar desenvolvendo, certo? Esse senso de autocuidado dos nossos pacientes. A partir do momento que você consegue entender que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, como está previsto, você tem que se lembrar sempre que o primeiro responsável pela sua saúde é você mesmo. Então, a gente tem que conseguir colocar isso, certo? Dentro da vivência dos nossos pacientes. Lembrando sempre que você é o responsável pelo seu autocuidado. Quanto mais a gente conseguir fazer as pessoas entenderem a importância de se autopreservar, de se autoconstruir, de vencer os seus limites, certo? De vencer as situações precárias que muitas vezes estão no nosso ambiente externo, a gente consegue enfrentar essas singularidades e consegue manter ainda mais a nossa saúde, né? Então, nenhum momento assim como esse que a gente está vivendo agora, de crise de Covid-19, a gente consegue a importância do autocuidado. E muitas vezes a gente espera, e as pessoas às vezes esperam, algumas vezes, eu não sei se vocês já viram isso nas redes sociais de vocês, muitas vezes as pessoas sempre, algumas pessoas, não é todas, algumas pessoas sempre usam uma frase assim: os governantes precisam fazer alguma coisa. E na nossa cidade, isso só aumenta, claro. Eu acredito que exista realmente demandas que são da responsabilidade dos governantes. Mas, sem dúvida nenhuma, pessoal, o grande diferencial num momento como esse se daria pelo autocuidado dos pacientes. Então, realmente, a gente sabe que a aglomeração, ela diminuiu, ninguém está aqui para ser cego, para dizer que hoje você, com o tanto de pessoas que você convivia antes da pandemia, mas muita gente ainda não entendeu a questão do distanciamento social, certo? Que você é o principal agente do seu autocuidado. Só o que a gente vê muitas vezes por aí, né, unindo para assistir lives, agora para fazer São João, né? Você olha o São João de umas famílias com 50 pessoas, entre elas grande população de risco, né? Idosos, pessoas com hipertensão. Então, assim, a teoria do autocuidado, ela, certo? A gente tem que sempre conseguir trazer
para a nossa realidade essa potenciação, certo, do autocuidado para dentro dos nossos pacientes. Vocês concordam comigo? Vamos lá, vamos interagir? Isso. Perfeitamente. Aniversários, festinhas, etc. Exatamente. É justamente isso. Então, quanto mais a gente conseguir, como profissional de saúde, sensibilizar, certo? Essa colocação, né, de que as pessoas precisam manter o autocuidado, a gente teria um índice de saúde bem mais elevado na nossa população. Teoria da adaptação. Qual é o foco? O homem em adaptação. Quem seria esse homem? O ser social, mental, espiritual e físico, afetado por estímulos do seu ambiente interno e externo. Qual seria o papel da saúde? Capacidade do indivíduo para adaptar-se às mudanças do ambiente. Ambiente, forças internas e externas em um estado de contínua mudança. Papel da enfermagem, uma arte humanitária, uma ciência em expansão, que manipula e modifica os estímulos de modo a promover e a facilitar a capacidade adaptativa do homem aos mais diversos tipos de situação. Quando eu estava preparando essa aula para vocês, eu consegui ver o tanto que essas teorias da enfermagem se enquadram, né, no momento em que nós estamos vivendo atualmente. A teoria da adaptação também, pessoal, é um foco muito, certo, da profissão da enfermagem. Ela traz a gente essa capacidade de fazer o homem, né, conseguir se adaptar aos mais diversos tipos de estímulos que ele recebe, sejam eles internos ou sejam eles externos. Certo? Por que isso é importante, pessoal? Todo mundo sabe que a gente nasce, né, cresce, é educado pelos nossos pais, sofremos influência, né, da educação, tanto espiritual, certo? Religiosas, ideologias de gênero, ideologias políticas, né, de raça, tudo isso a gente constrói ao longo da nossa vida, mas a gente tem que entender que tudo que acontece, nós temos que saber nos adaptar àquele ambiente. Se o nosso ambiente, ele muda de um dia para outro, se a gente não se adaptar, a gente morre. A gente estagna, a gente não consegue se desenvolver. Certo? E a teoria da adaptação é uma teoria muito importante que deve ser desenvolvida com todos os nossos pacientes. Digamos, Deus me livre, só uma situação hipotética, a Nedilza chegasse a perder a visão. Certo? A gente ia lamentar muito, certo? E é uma perda muito grande, mas ela podia estacionar a vida dela? Ela podia não se adaptar a isso? Como profissional de trabalho, com certeza, deve ser horrível. Como profissional de trabalho, né? Como profissional de enfermagem, o que você diria para ela? Como você se adequaria a essa situação? Não, Deus me livre, Anelisa, é só uma suposição. A Maria, Deus proteja e guarde você de sempre. Então, o que acontece, pessoal? A gente tem que sempre estar cientes de que ou internamente ou externamente o ambiente pode estar influenciando no nosso processo de saúde, certo? Então, a gente tem que estar sempre disposto a fazer com que nossos pacientes entendam que a gente se adapta, certo? Eu fico esperando, né, pensando, às vezes olhando algumas manifestações, como seria o isolamento no tempo da gripe espanhola? Não existia internet. Normalmente as pessoas não, né, estariam conseguindo se comunicar como hoje, a gente não conseguiria estar aqui estudando, né, pessoal, porque de certa forma, né, a gente é vencedor de uma batalha, certo? A gente está aqui conseguindo se adaptar ao que a realidade nos traz. Então, a gente consegue estar mudando, mesmo estando sofrendo, porque a gente nasceu para essa convivência com os outros,
né, com os nossos familiares, com os nossos colegas, com os, de profissão, com os estudantes, com os professores, com aquele dia a dia da faculdade, mas você já pensou se a gente tivesse que ficar parado? Como é que ia ser difícil para a gente se a gente não conseguisse se adaptar? Os pais que ficam paraplégicos, que ficam tetraplégicos, que perdem a visão, né? A audição, algumas vezes a capacidade de emitir sons, né? A voz. Então, tudo isso pode acontecer de forma interna ou de forma externa, certo? E a gente vai ter que se adaptar a todas essas situações, partindo do pressuposto de que a partir do momento que você supera, certo? Você cresce, você se desenvolve e o ser humano ele tem essa capacidade. Basta que ela seja estimulada, basta que ela seja vista como potencial. E aí você consegue passar por esses processos de adaptação. Acabei de ver aqui a sua mensagem, Aleluia, eu me solidarizo com você, certo? Um colega de trabalho, então acredito que seja um profissional de saúde, certo? Eu acho que você trabalha na saúde, se eu não estou enganada. Então, é mais um guerreiro que perde sua vida, e eu espero que Deus venha consolar toda a família, todos os colegas de trabalho, e que o receba em sua morada celestial. Amém, o motorista. Nossa, que Deus o tenha. No campo de batalha, muito bem, Misael. Ele teve um acidente de trabalho, é isso? Estou vendo aqui. Que Deus o receba e conforte toda a família. Então, concluindo essa teoria da adaptação com essa frase que realmente, né, vem trazer o papel da enfermagem dentro dessa colocação. Uma arte humanitária, humanizada, uma ciência em expansão, sempre se reconstruindo, sempre descobrindo novas tecnologias, novas inovações. Muitas vezes algumas pessoas criticam a ciência. Ah, mas muda de opinião todo dia. Pessoal, ciência é isso. Ciência é desenvolvimento, descobre uma coisa nova a cada dia, a gente muda as nossas concepções, certo? A cada momento. Então, vamos lá. Próxima teoria. Teoria das relações interpessoais. Qual o foco? Relação interpessoal entre o enfermeiro e seu cliente. Papel do homem, o indivíduo que luta para reduzir a tensão gerada pelas necessidades. Saúde, um símbolo que implica movimento adiante da personalidade e outros processos humanos em curso, na direção de uma vida criativa, produtiva, pessoal e comunitária. O ambiente considera a cultura hospitalar. Papel da enfermagem, processo interpessoal significativo e terapêutico, onde o enfermeiro é capaz de reconhecer a necessidade de ajudar o cliente a reagir a ela. Então, pessoal, o que a gente tem, né, nas relações interpessoais? Uma teoria que vem engrandecer muito, certo? Todas elas que vocês lerem na íntegra vão fazer de vocês um profissional que começa a entender qual é o papel realmente do enfermeiro no processo do cuidado. A relação interpessoal entre o profissional e o seu cliente, pessoal, eu acredito que, no meu ponto de vista, não exista nada, certo, que supere a relação interpessoal. Você consegue construir com aquele seu cliente um ambiente de segurança, de verdade, certo? De criatividade, de produção do seu serviço, certo? Tanto no que diz respeito ao indivíduo, quanto no que diz respeito à comunidade. A gente sabe que existem muitos e muitos tipos de clientes e muitos outros tipos de profissional. Mas o nosso intuito, enquanto acadêmicos, enquanto construção, é precisarmos entender que o papel do homem, tanto ele sendo enfermeiro, como ele sendo cliente, é ter a capacidade de reduzir qualquer situação de tensão. Certo? Eu acho que eu até estava falando, né, em um ambiente com alguns alunos, eu não sei se aqui na turma de vocês, ou em outras turmas que eu dou aula, que acho que foi na turma do primeiro semestre, que o respeito, ele é uma via de mão dupla.
certo? Quando a gente fala de humanização em saúde, quando a gente fala de respeito, quando a gente fala de consideração pelo outro, ela não tem que partir só do profissional, certo? Ela tem que vir do profissional e do cliente, certo? Ela é uma via de mão dupla que você constrói. Então, quando a gente tem o homem aí dentro dessa teoria, a gente está falando do homem que é enfermeiro e do homem que é cliente, certo? Então, todo mundo tem que ter essa capacidade de, no meio de uma relação interpessoal, você saber administrar as tensões que lá são geradas. Eu sei que muitas palavras que a gente escuta enquanto profissional de saúde, certo? É um tanto grosseiras, um tanto desconfortantes, algumas, na sua maioria das vezes, injustas, certo? Até porque quando a gente é profissional de saúde, a gente sabe das limitações que nós temos, a gente sabe que o SUS tem limitação, mas enquanto isso, a gente tem que estar não só vendo o nosso lado de profissional, a gente tem que estar enxergando que a pessoa que está ali, ela está passando por um processo de doença, e nada, pessoal, é mais difícil de se lidar do que com o risco iminente de morte, com uma doença que você não sabe o que é, com uma dor que você está sentindo naquele momento. Então, o paciente, ele veio, ele está fragilizado, ele sabe que é um direito que ele tem à saúde. Muitas vezes a gente não tem condição de ofertar, mas ele está no direito dele de procurar. Eu não digo de ofender, eu digo procurar aquele serviço. Então, a gente tem que ter, certo, esse diálogo. Não temos que ser nem o profissional, nem o cliente que insulta, que gera as tensões, mas sim aquele que branda, certo? Que consegue minimizar aquele processo de tensão, seja ele no ambiente de trabalho que você estiver. Com isso, o que é que você vai, primeiramente, respeitando? Sabendo que existem vários tipos de cultura entre os povos e vários tipos de costumes. Então, muitas e muitas vezes, pessoal, por exemplo, em alguns hospitais que a gente, das regiões que são próximas à região indígena, a gente tem alguns, digamos que índios, que têm o costume de andar seminus, chegam às unidades para serem atendidos, gera aquela polêmica. Ah, usa bata, toma um lençol, certo? Sem uma conversa prévia, explicação, sem um respeito à cultura e ao costume daquele povo, certo? Algumas pessoas que acreditam em algumas crenças, que fazem suas orações, certo? Nos seus ambientes seja ele da atenção primária, a gente tem sempre que estar aberto, certo? A entender que você não está ali para causar atenção, e sim para resolver. E que a partir do momento que você respeita, muitas vezes aquela pessoa, ela trata bem na ponta da língua. Mas se você fazer aquela pessoa entender que você educadamente sempre responde, me desculpe, sempre responde ele educação, sempre tem consideração, está tentando resolver, aquela pessoa vai baixando aquele nível de atenção. Mas se também aquela relação interpessoal ela seja gravemente abalada naquele momento. Teoria holística. Foco dessa teoria, o homem. Qual o papel do homem? O indivíduo como um todo, dinâmico, em constante interação com o meio ambiente, que também é dinâmico. Saúde. As respostas sistêmicas do corpo humano ao meio ambiente, mantendo e defendendo o seu todo, a sua integralidade. Papel do ambiente, alterações internas e externas estimulam fisiologicamente os níveis de resposta do nosso organismo. Papel da enfermagem, uma ação conservadora, procurando manter íntegros os mecanismos de defesa biológicos que são fundamentais ao indivíduo. Então, o que é que essa teoria holística traz, pessoal? Tem um foco no homem, certo? Entendendo que o homem tem toda a dinamicidade do seu corpo, assim como o meio ambiente também tem, certo? E entendendo que o meio ambiente ele é capaz de produzir diversas agressões ao corpo humano, como também diversos benefícios.
Então, o tempo todo na teoria holística, a gente tenta manter as respostas sistêmicas do corpo humano, isso falando fisiologicamente, a aumentar sempre os seus processos de defesa, imunidades, órgãos funcionando perfeitamente. Sempre que você identificar alguma causa, né, sistêmica do corpo que não está respondendo, procurar reverter aquele quadro, certo? Porque a gente sabe que fisiologicamente, cada organismo eles tem uma capacidade de responder aos estímulos de forma diferenciada, certo? Muitas vezes é o que hoje a gente se pergunta em algumas situações de vivência que a gente está tendo. Algumas vezes você olha as pessoas, né, e tem numa família uma pessoa contaminada por Covid-19 e as outras pessoas não se contaminam. E você mora com elas, muitas vezes, divide o mesmo quarto, o mesmo banheiro, certo? Algumas relações de muita intimidade. Outras vezes, uma pessoa se contamina num trabalho que você passa apenas 4 horas com outra pessoa e tem uma relação de distanciamento, certo? Então, assim, as respostas sistêmicas do corpo, elas são fisiologicamente diferentes entre um organismo e outro. E isso vocês estão entendendo muito bem, né? Porque vocês estão vivenciando a fisiologia humana, entendendo essas respostas sistêmicas que o corpo tem. E a teoria holística, ela tem essa capacidade de ver o ser humano como um todo, de ver a forma como ele responde a estímulos que são internos e externos. E como é que ela vai agir? Sempre no princípio, certo, conservador, de que a gente tem que manter íntegro todos os mecanismos da defesa biológica, que é fundamental para que o organismo possa sobreviver. Teoria modelo conceitual do homem. Foco: homem como um todo. Objetivo: elaborar um sistema conceitual que seja científico. Apresentar conceitos sobre o homem, sobre a enfermagem, como ciência e como prática. Apresentar os postulados para fundamentar o sistema teórico de enfermagem. A preparação dessa teoria foi motivada por uma convicção profunda das necessidades de uma crítica feita à prática da enfermagem e fundamentada por conhecimentos efetivos para promover cuidados de enfermagem futuros. Então, pessoal, na teoria do modelo conceitual do homem, certo? Ela tem como objetivo conceituar cientificamente, certo? Todo o conceito que a enfermagem tem sobre a capacidade de conseguir prover todos os cuidados de enfermagem de forma segura, de forma eficaz para a saúde do homem, certo? Essa teoria, se vocês chegarem a ler ela na íntegra, que eu espero que todos consigam fazer isso, certo? Ela vai trazer a enfermagem, né, mostrando o seu referencial entre a sua ciência e a sua prática, certo? Essa teoria ela foi motivada por uma convicção de que se realmente se fazia necessário conceituar cada prática, cada conduta, cada procedimento da enfermagem, analisando o ser humano como um ser complexo, como um ser íntegro, como um todo, para que só após eles fazerem os postulados dessa teoria, ou seja, eles fundamentar quais são os conceitos, como é que todo o sistema teórico da enfermagem com relação ao cuidado deve acontecer, era que poderia existir uma prática. Então, essa teoria, ela vem mostrar para a gente a importância da ciência anterindo à prática e em conjunto com ela, certo? Vem trazer para ver que existem postulados, que existem ciências, que construiu cada prática que hoje a enfermagem tem para garantir um cuidado eficaz ao seu paciente, certo? Essa teoria, ela é muito importante. Quando eu estava ainda na graduação e conhecendo, certo, essas teorias, a gente conseguia enxergar, né, um pouco mais distante, certo? Lendo ela, eu tive a sensação de que tudo que existia relacionado ao cuidado do homem, eles tinham o intuito de estar descrevendo, conceituando, postulando e fazendo uma ligação entre o que era científico e o que era prático. E toda aquela prática foi criada a partir de uma teoria pré-existente. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Ou podemos prosseguir?
Pode usar o chat que eu estou atenta. Vamos lá? Todo mundo ok? Pode perguntar, Misael. Pode perguntar a sua dúvida. Ótimo, perfeito. O Misael vai digitar a dúvida dele. A gente vai prosseguir para a próxima teoria. E aí a gente volta posteriormente para responder essa dúvida do Misael. Teoria das necessidades humanas básicas. Lembrem sempre dessa siglazinha. NHB, Necessidades Humanas Básicas, de Wanda de H. Horta. Essa a gente já estudou bastante, né? A gente vai só ter aqui um breve reflexo, certo? Porque essa teoria é importantíssima. Fazer como a gente colocou nos outros, um foco, uma fundamentação, papel do homem, do ambiente, da saúde e da enfermagem. Foco, homem. Fundamentação, teoria da motivação, vocês lembram de Maslow? Hierarquia das necessidades humanas básicas, a gente tem uma base, né, e vai até o topo, que são os princípios que eles consideram como homeostase e holismo do corpo. O homem é um ser capaz de ter reflexão, está em constante interação com o universo, sempre trocando energia. O ambiente sempre apresenta a dinâmica, provocando mudanças que levam o homem a estados de desequilíbrio ou de equilíbrio no tempo e no espaço. E a saúde é vista como um equilíbrio dinâmico que esse corpo consegue realizar. A enfermagem está para assistir ao ser humano no atendimento das suas necessidades básicas, torná-lo independente dessa assistência pelo ensino do autocuidado para se recuperar, manter e promover a saúde em conjunto com outros profissionais, formando assim um dos elos importantíssimos para a criação do processo de enfermagem. Então, pessoal, a gente tem, certo? A teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta já bem debatida com a gente, porque ela é parte introdutória, certo, do processo de enfermagem. A gente sabe que ela tenta enxergar o homem, certo? Em um universo onde tudo pode promover um equilíbrio ou um desequilíbrio. A gente tem a pirâmide, certo? Que prioriza essas necessidades humanas básicas. Nós temos da base até o topo. E a fundamentação principal dessa teoria é promover um equilíbrio dinâmico entre todas as necessidades humanas básicas desse nosso paciente. Wanda de Aguiar Horta traz a enfermagem sempre como os profissionais que são designados para assistir, para cuidar, para prestar serviços de recuperação, de promoção, de proteção, certo? E de manter a saúde, trabalhando também alinhado a outros profissionais. Então, nós temos uma teoria bastante complexa, certo? Porém, muito dinâmica, certo? Que traz realmente essa necessidade de focar no homem nos seus mais diversos termos. Seja ele físico, na homeostase, seja ele sistêmico, na teoria holística. O homem como um todo, como assim? Corpo, mente e espírito? Certo, exatamente assim, Misael. Usando outros termos, o homem como um todo, seu estado físico, né? Psicológico, biopsicossocial, né? Inserção realmente das necessidades físicas, mentais, estruturais, de desenvolvimento, né? Cultura, religião, integralidade como um todo. Se eu respondi a sua pergunta, pode colocar um ok. E para finalizar, certo? A gente tem a teoria do alcance dos objetivos, certo? Que o foco é cuidar do ser humano, homem. O indivíduo constitui sistemas abertos, em constante interação com o seu meio ambiente. Saúde.
Experiência dinâmicas de vida de um ser humano que implicam ajustamentos contínuos a estressores no ambiente interno e externo, através do uso adequado dos recursos próprios para alcançar o máximo potencial para a sua vida diária. A enfermagem tem o papel de estabelecer relação interpessoal, intergrupal e social para alcançar objetivos, seja ele de saúde ou de ajustamento, problemas de saúde do indivíduo. Essa teoria para o alcance dos objetivos, pessoal, primeiramente, ela tem como principal foco o cuidado com o ser humano, que realmente está interligado, certo, ao condicionante principal da profissão de enfermagem. Ele entende que o ser humano, certo, ele vive uma experiência dinâmica de vida, em contato com o ambiente, passando o tempo inteiro por contínuos papéis estressores, certo, seja do seu corpo interno como do seu corpo externo, significa dizer que o paciente, né, o ser humano, ele vive uma interna luta para conseguir estabilizar a sua saúde, e que essa teoria ela tem o objetivo principal de conseguir, através das relações interpessoais, certo? Entre o enfermeiro, entre o cliente, entre intergrupal, entre comunidades, equipes multiprofissionais, acha que o caminho para a gente conseguir esse cuidado está em a gente poder contar com o máximo, certo, de ajuda que nós temos possível, no que diz relacionamento, sejam eles entre profissional e cliente, seja ele entre grupos. Por exemplo, essa teoria, ela está presente, certo? Normalmente, naquilo que a gente chama de educação em saúde, né? Nos grupos que a gente realiza, grupo da gestante, grupo de hipertensos e diabéticos, grupo para cuidar do idoso, grupo de saúde da mulher, grupo para adolescente, acreditando que a gente pode apostar nas relações profissionais-pacientes, nos grupos, na comunidade, para poder estar propiciando alcançar um objetivo, né? Se segue aquela teoria do que diz, eu sozinho posso, uma sementinha que posso plantando, posso todo mundo. Mas a cada vez que eu consigo me unir ao maior número de pessoas, certo? Eu consigo fazer com que o meu objetivo se sinta mais próximo do alcançado. Então, se eu tenho uma ideia e eu a compartilho com o Misael, essa ideia tem grande chance de dar certo, sempre. Mas se eu me junto, eu, o Misael, o Igor, a Dayana, a Andréia, a Nedilza, faço uma grande relação intergrupal, eu consigo bem mais facilmente alcançar os meus objetivos. Então, pessoal, quando a gente olha de uma forma completa as teorias da enfermagem, a gente vê que elas são, todas elas, em sua maioria, têm foco, um cuidado prestado de forma eficaz ao nosso paciente. Seja ele um indivíduo, grupos ou comunidades. Sempre levando em consideração que, fisiologicamente, nós temos que manter, certo, o nosso corpo protegido dos mais diversos tipos de estressores que podem ser internos ou externos vindo do meio ambiente. Nós convivemos no meio ambiente, nós temos que ter autocuidado, nós temos que ter adaptação aos mais diversos tipos de situação, nós temos que crescer e construir juntos essa dinâmica que é a vida. Entender que o ser humano, ele não é feito sozinho, certo? Que o ser humano, ele é um complexo, onde envolvem todos os fatores físicos, psicológicos, sociais, de comunidade, de cultura, de costumes. Então, quando a gente vai pegar desde a primeira teoria ambiental de Flores até a teoria do alcance dos objetivos, a gente começa a ver que todas elas se completam. E que o foco é sempre prestar uma assistência de maior qualidade ao nosso paciente, fazendo que cada uma, na sua singularidade, traz uma ideia para a gente, que no fundo vai trazer sempre o melhor, tanto para o profissional como para o paciente. Concordam comigo? Colocam o que no chat quem concorda, quem tem alguma consideração. O homem como um todo, com respeito ao que ele acredita, sabe, Misael? Isso um pouquinho a tela, mas acho que agora está voltando.
Pessoal, então, vocês conseguiram entender o papel dessas teorias? O quanto que elas estão interligadas? Ótimo, perfeito. Com isso, a gente conclui, certo? Os conteúdos da nossa avaliação AP2. Lembrando sempre dos comunicados que foram feitos no início da aula de hoje, que eu estou à disposição no privado para poder tirar algumas dúvidas. Esses 10 minutinhos que está ficando para a gente poder concluir a nossa aula, eu vou liberar vocês para que vocês possam dar continuidade ao trabalho de vocês no Google Classroom. Quem tiver alguma dúvida com relação ao trabalho, pode ficar aqui na reunião comigo, que eu vou estar respondendo o chat. Quem não tem mais nenhuma dúvida com relação ao trabalho de hoje, pode colocar o nome completo para a frequência. Lembrando também que está acontecendo o Arraiá, né, da Faculdade Unir. Quem quiser também dar uma ligadinha, ouvir uma música, para poder estar vivenciando esse momento. E os demais eu vou continuar ainda na sala para tirar dúvida de quem tiver alguma sobre o nosso trabalho dessa noite. Pessoal, encerramos mais uma vez. Eu queria deixar aqui meus agradecimentos a todos vocês que estão. Eu estou cheia de saudade de cada um. Espero em breve poder dar um abraço apertado em cada um de vocês. E sempre que eu tiver alguma novidade sobre os nossos planejamentos, eu vou estar aqui repassando para todos vocês, quem sabe criando algumas reuniões no Meet para que a gente possa conversar, trocar ideias e informações, ok? Eu vou permanecer aqui na sala, respondendo alguma dúvida que alguém tenha sobre a aula ou sobre o nosso trabalho de hoje. Ok? Vamos lá. Amém, Igor. Jussara, o trabalho foi passado desde a semana passada, quarta-feira, está no Google Sala de Aula. São 3 questões para serem respondidas, certo? No valor de 2 pontos. O prazo de entrega é amanhã, dia 25/6. Ele foi postado na quarta-feira da semana passada. É um trabalho sobre o NANDA, Diagnósticos de Enfermagem, certo? Na semana passada, eu dei a aula. Após a aula, tinha um vídeo para ser assistido no Google Sala de Aula. Após esse vídeo, vocês tinham uma semana, né, até amanhã, dia 25, para poder responder essas 3 questões, certo? As 3 questões têm valor de 2 pontos e está no Google Sala de Aula, ok? Mais alguma dúvida? Semana passada, eu postei a aula na quinta-feira de manhã. Eu sempre gravo a minha aula, aí eu edito e boto na quinta-feira de manhã. Sempre passo para as meninas para o grupo dos alunos. Você não teve acesso? Se você não tiver tido acesso, é só você pedir a Bruna Ellen para passar novamente para você a minha aula da semana passada. Que aí você consegue assistir novamente e consegue se direcionar um pouco mais para o trabalho, viu? A Bruna tem esse link de acesso da minha aula da semana passada. Eu gravei e mandei para vocês. Ok. Esses 2 pontos vão na média final, professora? Não, Misael. Esses 2 pontos são para avaliação desse mês. Como eu disse no início da aula, nossa prova da quarta-feira, ela só terá valor de 8 pontos. 2 pontos é do trabalho. Alguém tem mais alguma dúvida?